Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, Flamengo em 10, as 10 notícias mais importantes do dia em apenas 10 minutos. Esse vídeo tem muita notícia interessante, tem o André Sanches falando besteira sobre o Flamengo, bom, isso já é quase que corriqueiro, né? Tem também uma grana extra, o clube vai arrecadar quase 26 milhões de reais ainda essa temporada, que não imaginava, então uma grana aí sobrando. Tem também jogador jogador de posição que precisava ser contratado, finalmente temos um atleta chegando aí. Tem bastante coisa, então eu preciso caminhar, que são apenas 10 minutos. Quer apoiar esse vídeo, quer apoiar esse canal, quer me dar uma moral? Já deixa seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Deixa o like, vai, não custa nada, é o seu jeito de ajudar. Primeira notícia, mas não menos importante, esperamos que tenha acabado de vez a novela Diego Alves e Paulo Souza, essa novela que é ridículo para um clube do tamanho do Flamengo, o maior clube da América Latina hoje, ter sua atenção desviada daquilo que é o importante, que é se preparar para as competições que está disputando, por causa de fofoquinha de bastidores de terceiro goleiro e de treinador recém-chegado e balançando no clube. Então a diretoria não pode permitir que esse tipo de coisa ganhe um espaço que não é adequado ao que é o Flamengo hoje. O Flamengo hoje é o maior clube da América Latina, o clube de maior orçamento, mais de R$1 bilhão por temporada, não pode ficar refém, a sua preparação, o seu foco não pode ficar refém dos desejos ou peculiaridades de um atleta ou de um treinador. O Flamengo não pode personalizar, ser personalista. Se o Diego Alves está insatisfeito, que a diretoria dê uma solução ao Diego Alves, empreste, rescinda o contrato, ele que vá. Mas o que não pode acontecer é o Flamengo balançar, o Flamengo desvirtuar praticamente um dia da sua preparação, ou 1 ou 2 dias da sua preparação, por causa de fofoquinha de bastidor. Bom, então a gente espera que esse episódio lamentável esteja acabado. Segunda notícia, o Mateuzinho inteirou ontem, na partida de ontem, para quem não lembra, foi o Mateuzinho que deu assistência para o gol do Pedro, 1-0 para o Flamengo em cima do Goiás. Resultado protocolar e obrigatório. O Flamengo precisava ganhar essa partida, ganhou não do jeito que a torcida gostaria. A assistência quem deu foi o lateral direito Mateuzinho, que voltou, há pouco tempo estava machucado. Isla e Rodinei se revezaram aí na função e a gente lembra muito bem como foi. Bom, o Mateuzinho nessa temporada atingiu a marca de 4 participações diretas em gol. Com essa marca, mais 2, ele iguala o Rafinha na temporada 2019. O Rafinha naquela temporada deu 6 assistências e o Mateuzinho hoje tem 3 assistências e 1 gol, 4 participações em gols direta, com mais 2 participações ele já iguala a temporada do Rafinha. Torcedor rubro-negro, você acha que o Mateuzinho pode ser o titular desse time para que esse time seja campeão brasileiro, Libertadores? Ou você acha que o Flamengo precisa contratar um lateral direito titular? Deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de contratação, também deixa aqui nos comentários, que eu quero ouvir aí a opinião de vocês. Bom, terceira notícia, Pedro fez o 4º gol em 5 jogos, voltou, parece que aquele momento da má fase, é por isso que eu falo, a gente olha para o jogador e fala, nossa, ele está numa má fase, tem que ir embora, tem que ser vendido, tem que ir para a Europa. Não, o Flamengo precisa tanto do Pedro quanto do Gabigol. Um não atrapalha o outro, e o Pedro ontem mostrou que é importantíssimo para o elenco, fez o 4º gol em 5 jogos. Desses 4 gols que ele fez, 3 decidiram as partidas, fizeram com que os pontos viessem para o Flamengo. Então, Pedro e Gabigol, já vamos emendar na 4ª notícia, Pedro e Gabigol podem sim jogar juntos. Ontem foi uma exímia, para mim o melhor em campo ontem foi o Gabigol jogando, saindo da área. Ele tem essa capacidade e isso é muito importante para o elenco do Flamengo. Ele dá opções, por exemplo, para jogar por trás, para fazer com que o Bruno Henrique entre na área, para fazer como ele fez ontem, que foi dar o passe genial para o Mateuzinho chegar cruzando para a finalização do Pedro. Então a gente não pode abrir mão desses atletas, a gente tem que ter esses caras em campo porque eles são os melhores da função aí no âmbito do Campeonato Brasileiro. Então o que a gente precisa é fazer com que eles estejam numa boa fase. Bom, e podendo jogar junto, claro que podem. Ontem foi um exemplo, claro, o Arão jogou como único volante
e os dois jogaram ali, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta tiveram função de marcação e a coisa funcionou naturalmente. Quinta notícia, essa é importante, mais um capítulo da novela Jorge Jesus. Ao que parece, ele vai postergar ao máximo a assinatura desse contrato, porque ele acredita que se o Flamengo ficar sem treinador, ele vai ter duas opções. Uma, a possibilidade de vir ao Flamengo, já que a pressão está muito grande. Outra possibilidade de aumentar a pedida ao Fenerbahçe, já que vai ter uma pressão muito grande vindo do Brasil. O que ele vislumbra é que o Paulo Sousa pode ser demitido em um resultado próximo negativo, e isso seria maravilhoso para a sua negociação. Ele não vislumbra que vai vir para o Flamengo. Ele acha que a pressão para vir para o Flamengo pode, inclusive, aumentar uma possibilidade de contrato lá no Fenerbahçe. Vamos esperar as cenas do próximo capítulo, se ele vai aguentar essa espera ou se o Fenerbahçe também não vai dar um ponto final nessa história e falar, ó, é agora ou nunca, e ele vai ter que tomar uma decisão. Bom, a sexta notícia linkada a isso é o seu André Sanches, que falou em um podcast que o Jorge Jesus, em algum momento, agora quando estava em uma fase no Benfica, começou a ligar, o seu empresário a ligar para os clubes no Brasil, oferecendo, logo depois que ele saiu do Benfica, na verdade. Bom, e aí isso ele fala depois que o Jorge Jesus dá a entrevista no Bem Amigos, dizendo que foi procurado pelo Corinthians. Bom, existe um confronto de versões. O Jorge Jesus diz que foi procurado por clubes brasileiros, entre os quais o Corinthians, e o André Sanches diz que não procurou ninguém, que na verdade era o seu empresário que estava oferecendo o treinador para vários clubes brasileiros. Eu não acredito nessa versão, acredito que ele deve ter sido procurado pelo Corinthians, mas o André Sanches nunca admitiria isso. E aí ele termina falando que o Jorge Jesus deve voltar ao Flamengo em tom de ironia, como se os dois se merecessem. O Flamengo merece esse Jorge Jesus, que segundo ele é antiético, é uma série de coisas ruins que ele deixa na entrelinha, e fala que o Jorge Jesus também merece o Flamengo, também querendo denegrir a imagem do clube rubro-negro. Eu, nesse caso, concordo perfeitamente com o André Sanches. Eu acho que o Jorge Jesus merece o Flamengo merece o Jorge Jesus, não das questões negativas, mas a qualidade de futebol que o Jorge Jesus entregou e a qualidade de futebol que o Flamengo merece. Bom, isto posto, vamos parar de falar de André Sanches, que né, não temos necessidade nenhuma de ficar repercutindo falas desse cara. Sétima notícia, o vice-presidente de futebol feminino do Flamengo detalhou qual é o projeto para a equipe e o principal objetivo é a conquista da Libertadores de América da categoria. Lembrando que, para isso, o clube está fazendo um grande investimento em categorias de base, em captação de atletas, de novas atletas, e mais do que isso, o dinheiro para a construção dessa equipe é toda captada exclusivamente pelo futebol feminino. O dinheiro do futebol masculino não está sendo investido no futebol feminino, são coisas separadas. Isso garante com que essa equipe cresça sustentavelmente, que ela vai evoluindo de acordo com o seu próprio desenvolvimento. Eu particularmente torço muito para que esse time se fortaleça e venha de fato a ser uma potência aí no futebol. Para mim, o que tem Flamengo, botou a camisa do Flamengo, tem que vencer, e a gente precisa ter várias modalidades, também inclusive o futebol feminino forte. Nona notícia, essa é uma das mais importantes, o Flamengo vai receber 26 milhões de reais, 25 milhões e 700 mil reais pelo um gatilho na hora da venda do Gerson ao Olympique de Marselha. Então ficou acordado que se o Olympique se classificasse à Champions League, com o Gerson dentro de campo, jogando a maior parte das partidas, o Flamengo receberia 25 milhões e 700 mil reais. E isso aconteceu. O Gerson dentro de campo ajudou e muito ao Olympique se classificar à Champions League, e o Flamengo vai receber esse dinheiro. Eu particularmente trocaria todo esse dinheiro pela volta do Gerson ao meio-campo do Flamengo. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, as coisas estariam diferentes. E aí, torcedor, você aceitaria essa troca? Não receberia esses 25,7 milhões, mas teria o Gerson de volta? Eu tenho quase certeza que vai ser unânime essa resposta. Bom, décima, mas não menos importante, informação é que o Nicola Schira, jornalista italiano, não é o Nicola daqui, é outro, é um italiano que diz que o Flamengo acertou
já deu um grande passo para acertar a contratação do Vidal, porque já acertou inclusive questões financeiras com ele. Agora está dependendo só da Inter o liberar na janela de meio de ano de forma gratuita. E isso muito provavelmente vai acontecer porque ele tem um salário muito alto lá. Quanto que o Flamengo vai pagar ao Vidal? Segundo o jornalista italiano, o Vidal vai receber a mesma coisa que o maior salário hoje do Flamengo, que é o do Gabigol. Então essa é a ideia, que o Vidal chega para ter o mesmo patamar salarial do Gabigol e terá contrato de 2 anos, ou seja, hoje ele tem 35 anos, ele vai sair do Flamengo já para fazer 38, já que ele vai ter 37 para 38 anos, ele que chegaria em janela de meio de ano agora. Ou seja, disputaria ainda a fase final de Libertadores e disputaria a fase final do Campeonato Brasileiro. Eu torço muito para que essa contratação aconteça. Quero saber a opinião de vocês aí. Você quer que o Flamengo feche com o Vidal, apesar do salário ser muito alto, ele já tem uma idade avançada? Ele não aceita uma temporada de contrato, ele quer 2 para fechar com o clube e eu acho que esse negócio vai acontecer. Bom, esse foi o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Mengo é paixão, valeu!